Olá, meu nome é Valéria Cassano e na aula de hoje nós vamos estudar os fungos e as suas múltiplas linhagens. Nós vamos iniciar a nossa aula posicionando os fungos na árvore da vida. Essa é uma árvore filogenética que mostra as diferentes linhagens de eucariotos. E os fungos estão inseridos na linhagem Opisthocontes, juntamente com os animais e outros organismos unicelulares. Opisthocontes literalmente significa opisto, posterior, conte significa flagelo. Portanto, os organismos inseridos nessa linhagem possuem células flageladas com um flagelo posterior que impulsiona a célula para frente. Os fungos eles são proximamente relacionados aos animais. E a linhagem mais antiga de fungos divergiu dos animais por volta de 1 bilhão de anos. Então vejam que os fungos ainda hoje são estudados em disciplinas da botânica por mera tradição, pois eles não são proximamente relacionados às plantas como se acreditava antigamente. As plantas estão inseridas na linhagem Arqueplastida, como vocês já estudaram. Os fungos são divididos em 5 grupos principais, que são tratados como filos. Esses filos eles são relacionados evolutivamente, e esses organismos são chamados de fungos verdadeiros. A linhagem mais antiga de fungos é Chytridiomycota e é a única linhagem que possui células flageladas. Nas demais linhagens de fungos verdadeiros, o flagelo foi perdido secundariamente durante a evolução do grupo. Os Chytridiomycota correspondem a um grupo muito pequeno, pouco diversificado e tipicamente aquático, que pode ocupar também solos úmidos, e nós não vamos abordar na aula de hoje. O Filoglomeromycota inclui fungos que são simbiontes obrigatórios e formam micorrizas. Nós vamos falar um pouco mais sobre a micorriza de uma forma geral mais adiante. Então, o nosso foco da aula de hoje é o estudo de 3 filos principais de fungos verdadeiros: Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. Bom, os fungos eles podem ser caracterizados como organismos heterótrofos que se nutrem por absorção. Eles possuem parede celular de quitina e não de celulose como as plantas, e eles armazenam glicogênio como substância de reserva, assim como os animais, e não amido como as plantas fazem. Eles também não possuem tecidos verdadeiros, ou seja, todo o corpo de um fungo, seja ele reprodutivo, seja ele vegetativo, é chamado de talo. E por fim, eles se reproduzem primariamente por esporos, tanto na fase sexuada quanto na fase assexuada do ciclo de vida. Então, como heterótrofos, os fungos necessitam de fontes de carbono fixado por outros organismos, sejam esses organismos mortos ou vivos. Na nutrição por absorção, os fungos eles exportam enzimas digestivas que são capazes de degradar matéria orgânica complexa, como, por exemplo, a lignina e a celulose, que pode então ser absorvida pelos talos. Então vejam que os fungos eles se desenvolvem, eles crescem sobre o seu próprio alimento, a partir do qual ele se nutre. Os fungos que decompõem matéria orgânica morta são chamados de sapróbios. E como sapróbios, eles são os principais decompositores de matéria orgânica da biosfera, juntamente com as bactérias. E eles são responsáveis também pela ciclagem dos nutrientes. Então os fungos eles desempenham um papel ecológico fundamental nos ecossistemas. Por outro lado, os fungos que atacam a matéria orgânica viva, eles são considerados parasitas e eles podem parasitar uma infinidade de organismos, como plantas, algas, outros fungos, animais, inclusive o homem. Alguns fungos também podem ser simbiontes e nós vamos comentar aqui 2 associações simbióticas que envolvem fungos, os líquens e as micorrizas. Os líquens é o resultado da associação de fungos dos filos Ascomycota predominantemente e Basidiomycota com algas verdes ou cianobactérias. Nessa associação, a alga fornece ao fungo açúcares da fotossíntese. E se for uma cianobactéria fixadora de nitrogênio que compõe o talo liquênico, também ela pode disponibilizar para o fungo compostos nitrogenados. Por sua vez, o fungo fornece à alga nutrientes minerais e ele também dá estrutura e estabilidade ao talo. Os líquens eles são um grupo biológico que funcionam ecologicamente como organismos autótrofos, portanto, eles são considerados produtores primários. As micorrizas elas são uma associação entre as raízes de plantas e fungos. E nessa associação, aqui nessa imagem, a gente vê um corte longitudinal do solo mostrando a ampliação gigantesca dessas raízes promovida pela associação dos fungos.
Então, nessa associação, a planta aumenta a sua capacidade consideravelmente de absorver água e nutrientes do solo. Em contrapartida, a planta fornece ao fungo produtos da fotossíntese, como carboidratos e vitaminas. Esse tipo de associação é muito comum na natureza, ocorre em 80% das plantas. E parece que essa associação está relacionada à saúde das plantas, porque na associação as plantas ficam mais resistentes, por exemplo, a ataque de fungos patógenos e também a nematóides do solo. Morfologicamente, os fungos podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares. Quando multicelulares, o corpo do fungo é formado por filamentos, que são muito delgados e muito ramificados. Cada filamento é chamado de hifa e o conjunto de hifas é chamado de micélio. Existem dois tipos de hifas, as hifas cenocíticas e as septadas. Na hifa cenocítica não ocorre formação de septos transversais, então a hifa ela é um tubo contínuo com vários núcleos e um citoplasma comum. Na hifa septada, ocorre aí septos transversais que individualizam células. Esses septos eles não são completos, existe um poro central que permite a comunicação entre citoplasmas das células adjacentes. Na hifa septada, as células podem apresentar um único núcleo, e aí as hifas são chamadas de monocarióticas, ou 2 núcleos por célula, e aí as hifas são chamadas de dicarióticas. A reprodução dos fungos é extremamente diversificada e normalmente envolve ciclos de vida muito complexos, que combinam reprodução assexuada e reprodução sexuada. Nos dois casos, ocorre a formação de um grande número de esporos, que são muito resistentes e são normalmente liberados ou dispersos pelo ar. Na reprodução assexuada, os esporos são produzidos por mitose, portanto, eles são chamados de mitósporos, enquanto que na reprodução sexuada, eles são formados por meiose, e aí denominados meiósporos. Então, agora nós vamos entrar nos 3 filos principais que nós vamos abordar na aula de hoje. O primeiro filo, Zygomicota, é um filo pouco representativo, correspondendo a apenas 1% de todas as espécies descritas de fungos verdadeiros. Eles possuem micélio cenocítico, ou seja, suas hifas não são septadas. E é muito comum nesse grupo os bolores ou mofos que atacam alimentos. Então aqui nós temos uma espécie, Rhizopus stolonifer, que ataca morangos e outras frutas com alto teor de açúcar e também o pão, causando o chamado bolor negro do pão. Nessas duas imagens, nós vemos o que é esbranquiçado é o micélio vegetativo do fungo. A parte reprodutiva ela é enegrecida e é elevada acima do substrato para a liberação dos esporos. Vejam nessa representação que o micélio vegetativo ele cresce no interior do alimento, ou seja, ele se espalha pelo alimento. Então, não é recomendável que se pegue um pão, um alimento embolorado, retire a parte embolorada e aproveite o restante para consumo, porque o micélio já pode estar desenvolvido, contaminando o alimento sem que ele seja perceptível aos nossos olhos. Na reprodução assexuada desse grupo, ocorre a formação de células especializadas, que são os esporos. Nesse caso, eles são chamados de esporangiósporos e eles são desenvolvidos no interior de um esporângio. Então, aqui a gente vê nessa representação um micélio cenocítico, que é haploide, uma hifa especializada chamada esporangióforo, que vai elevar o esporângio terminal acima do substrato. No interior do esporângio, então, são formados vários esporos por mitose, né? Nós estamos falando de esporos aqui de mitósporos. Aqui a gente vê duas imagens mostrando em detalhe os esporângios, uma em microscopia de luz e outra em microscopia eletrônica de varredura. E aqui a gente consegue ver bem a parede rompida do esporângio para a liberação dessa massa de esporos que vão ser transportados dispersos pelo ar. Na reprodução sexuada desse grupo, se forma uma estrutura chamada zigósporo. E o zigósporo é característico do filo Zygomicota. É um esporo de resistência que ele vai germinar quando as condições forem favoráveis. Então, aqui nessa representação, a gente vê em A, a reprodução assexuada, que nós acabamos de comentar, e em B, a reprodução sexuada. Então, vejam que hifas compatíveis da mesma espécie, denominadas de mais e menos, elas se aproximam. E na extremidade dessas hifas são formados gametângios multinucleados. Cada gametângio vai portar vários núcleos mais e vários núcleos menos. O que vai acontecer é que esses gametângios eles vão se fusionar completamente, como a gente vê aqui nessa imagem. E aí, então, ocorre o que é chamado de plasmogamia, ou seja, fusão de citoplasmas, sem que haja aqui fusão de núcleos. Então, o que vai acontecer? Essa célula inicial
produzida a partir da fusão dos dois gametângios, ela vai aumentar de tamanho, vai espessar sua parede e vai formar um zigósporo. No zigósporo, então, é que vai ocorrer a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos. Então, núcleo mais e menos vão se fusionar e vão formar um núcleo diploide. Esses núcleos sofrem meiose e vão ser produzidos esporos que vão ser liberados e recomeçar o ciclo. É formado um zigósporo no interior de um esporângio, que nesse caso é chamado de zigosporângio, que tem a parede muito espessada, porque, como eu falei, é um esporo de resistência, e também a parede é bastante ornamentada, como a gente vê nessa imagem. O filo Ascomicota é um filo bastante diversificado, e nesse grupo existem formas unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, nesse caso com micélio com hifas septadas. Além das leveduras, nesse grupo ocorrem bolores, as trufas e morchelas que são comestíveis, vários tipos de corpos de frutificação, sendo esse em forma de taça bastante comum, e eles são os principais formadores de líquens. Na reprodução assexuada das leveduras, que são formas unicelulares, ocorre o brotamento, que nada mais é do que a formação de brotos ou gemas que se destacam gerando células filhas. Então aqui a gente tem duas imagens mostrando leveduras em processo de brotamento e aqui várias cicatrizes deixadas pelas células que foram destacadas. Então esse tipo de reprodução ocorre, por exemplo, em Saccharomyces cerevisiae. Nos fungos desse grupo, que são multicelulares ou filamentosos, a reprodução se dá pela produção de esporos, a reprodução assexuada. E nesse caso, os esporos são chamados de conídeos ou conidiósporos, são sinônimos. Então aqui a gente tem dois exemplos, Penicillium e Aspergillus, que ilustram bem a fase assexuada desse filo. Cada estrutura esférica que nós observamos aqui é um conídeo, ou seja, um esporo. E eles também são elevados acima do substrato por hifas especializadas chamadas conidióforos. Vejam que nesse grupo não ocorre um esporângio, os esporos eles são livres, expostos ao ar. Na reprodução sexuada desse grupo se formam esporos chamados ascósporos, que são desenvolvidos no interior de uma estrutura chamada asco. Então aqui a gente vê dois ascos com seus ascósporos no interior. O asco é o caráter que define a ascomicota e é o local onde ocorre a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos seguida de meiose. Então vamos ver como é que se dá a formação do asco. Aqui a gente tem um corpo de frutificação em forma de taça, como eu falei, um tipo comum no grupo, que é chamado de ascoma. Vocês vão encontrar na literatura mais antiga o termo ascocarpo, mas esse termo caiu em desuso. Então o correto hoje é chamar um corpo de frutificação do filo Ascomicota de ascoma. Aqui a gente tem um corte longitudinal, uma representação esquemática mostrando a reprodução sexuada desse grupo. Então vejam que micélios monocarióticos mais e menos, portanto compatíveis da mesma espécie, vão formar gametângios. Nesse grupo não ocorre copulação de gametângios ou fusão de gametângios. Se forma um tubo por onde os núcleos migram de um gametângio para o outro. Aqui então ocorre a plasmogamia. Esses núcleos mais e menos, eles vão se organizar em hifas dicarióticas, que, juntamente com as hifas monocarióticas vegetativas, vão se organizar para formar o ascoma. Então vejam que essas hifas dicarióticas portam cada célula dois núcleos, mais e menos. Então, como não ocorre ainda a fusão dos núcleos, a representação dessas hifas é N mais N. No ápice, então, dessa hifa dicariótica ocorre a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos, seguida de meiose, formando 4 núcleos, e depois de uma mitose, formando 8 núcleos, que cada um desses núcleos vai se diferenciar em um ascósporo. Os ascósporos haploides, quando maduros, são liberados e vão germinar e formar micélios monocarióticos mais e menos, fechando o ciclo. Esse grupo ele apresenta grande importância econômica e a maioria das pessoas desconhece a importância que esses fungos têm no nosso dia a dia. Eu vou dar aqui alguns exemplos apenas da aplicabilidade desses fungos. Por exemplo, a levedura Saccharomyces cerevisiae é considerada a espécie domesticada mais importante porque ela está envolvida nos processos fermentativos para a produção de álcool. O álcool etílico, portanto, ela é usada em bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho. Ela também participa da produção de biocombustível, como o etanol. E essa mesma levedura, ela está envolvida na indústria panificadora, porque no processo de fermentação é liberado CO2, e é justamente o CO2 que faz com que as massas de pão, bolos e pizza cresçam. Então, a Saccharomyces cerevisiae, ela é o fermento biológico que a gente usa nas nossas casas. Um outro exemplo aqui é o Penicillium roquefort, que é uma espécie que é utilizada na fabricação de queijos, como o camembert, o roquefort e o gorgonzola.
Então vejam que da mesma maneira que vocês estudarem organismos fotossintetizantes, também nos fungos é possível abordar o ensino de forma contextualizada, relacionando o conteúdo abordado com o cotidiano dos alunos. E o tema a importância econômica pode ser um bom meio para isso. Representantes de Ascomycota também são importantes na área médica, porque eles são produtores de antibióticos. O primeiro antibiótico produzido, a penicilina, foi isolado a partir de um fungo, Penicillium criogenium. Nesse grupo ainda existem fungos que são patógenos humanos oportunistas, como a Candida albicans, que causa candidíase, que ataca mucosas. Quando ataca a mucosa oral, causa o vulgarmente chamado sapinho, mas pode causar também candidíase vaginal. Os fungos causam várias micoses cutâneas, mas espécies de aspergilos causam micoses das vias respiratórias, provocando uma doença chamada aspergilose pulmonar. Tanto a aspergilose quanto a candidíase são doenças oportunistas que acometem pessoas ou pacientes imunodeprimidos. Além disso, a simples presença de esporos no ar, tanto de aspergilos quanto de penicillium, pode desencadear processos alérgicos em pessoas sensíveis. Bom, o filo Basidiomycota também ele é bastante representativo. Existem algumas formas unicelulares nesse grupo, mas a maioria é multicelular, com micélio possuindo hifas septadas. Com toda certeza, os cogumelos são os fungos mais familiares a nós e eles são Basidiomycota, desde os cogumelos comestíveis até os tóxicos e alucinógenos. Nesse grupo também estão as orelhas de pau, que são importantes decompositores de madeira. E existem corpos de frutificação que são fechados, completamente fechados, ou apresentam um poro por onde os esporos são liberados. Bem menos familiares a nós são as ferrugens e os carvões, que são parasitas de planta e recebem esse nome pela cor característica dos seus esporos. A característica distintiva desse filo é o basídio, que é essa célula especializada na produção de esporos, que são chamados de basidiósporos. No basídio ocorre a cariogamia e a meiose, e os basídios e basidiósporos estão localizados no chapéu do cogumelo, se a gente pensar num cogumelo típico, nessa região ventral do chapéu, onde tem essas estruturas radiais chamadas de lamelas. O chapéu ou píleo, ele é elevado por uma haste ou estipe e o corpo de frutificação é chamado de basidioma. Da mesma maneira, vocês podem encontrar na literatura mais antiga o termo basidiocarpo, mas esse termo caiu em desuso. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática mostrando a reprodução sexuada de um cogumelo típico. Então, começando pelos basidiósporos, os basidiósporos vão germinar e vão formar micélios monocarióticos mais e menos. Esses micélios eles vão se emparelhar, vão fusionar as hifas e os núcleos vão migrar de uma hifa para outra. E aqui, então, ocorre a plasmogamia. Na sequência, forma-se um micélio dicariótico, ou seja, os núcleos ainda não vão se fusionar nessa fase. Esse micélio dicariótico é a fase dominante do ciclo de vida desse grupo e ele pode crescer indefinidamente pela divisão simultânea dos seus núcleos. Então, numa determinada fase do ciclo, essas hifas dicarióticas elas vão se organizar para formar o corpo de frutificação. E aqui no ápice da hifa dicariótica que vai ocorrer a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos, seguida de meiose, produzindo 4 núcleos filhos, e cada um desses núcleos vai se diferenciar em um basidiósporo. Os basidiósporos vão ser liberados e vão germinar novamente. Então, nesse grupo, se forma no final do processo 4 esporos, porque não ocorre mitose após a meiose, como a gente viu lá em Ascomycota. Esse grupo também apresenta importância econômica, basta a gente pensar nos cogumelos comestíveis, como, por exemplo, o Agaricus bísporos, que é o champignon de Paris que a gente usa no estrogonofe, que é cultivado em vários países, inclusive no Brasil. O shiitake, que é a Lentinula edodes, e o shimeji, que é Pleurotus ostratus, todos esses cogumelos bastante apreciados pelo valor nutritivo que eles têm. Nesse grupo, como eu falei, existem fitopatógenos que atacam plantas de importância econômica, como os carvões e as ferrugens, que atacam café, cana-de-açúcar, trigo ou milho, por exemplo. Nessas imagens, a gente vê um pé de café parasitado por uma ferrugem. E aqui, na imagem mais detalhada, é possível ver a quantidade de esporos que é exteriorizada para ser liberada, e transportadas, dispersas pelo ar. O micélio vegetativo, ele cresce no interior da folha, parasitando a folha. E nesses dois grupos, carvões e ferrugens, não se forma um basidioma. Se forma basídios com basidiósporos, mas não se forma corpos de frutificação. Então, esses fitopatógenos, eles causam enorme prejuízo
à agricultura, sendo consideradas verdadeiras pragas agrícolas. Então, gente, na aula de hoje, nós abordamos alguns aspectos relevantes dos fungos, mas eu gostaria que vocês não deixassem de consultar o material complementar disponibilizado para vocês. Nesse material, vocês vão encontrar informações muito mais detalhadas sobre a biologia dos fungos, a importância deles e também a classificação atual dos fungos verdadeiros, que têm sofrido muitas mudanças, principalmente com os novos dados moleculares. É isso, obrigada.